Senhor, queridos. Eu me chamo Eric e sou evangelista na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, aqui na cidade de Caxambu. Estamos de volta aí com o nosso programa Enfatizando a Palavra, onde estamos dando continuidade ao estudo da nossa revista, que é esta daqui, com o tema O Começo de Todas as Coisas. Estamos aí estudando o livro de Gênesis e aprendendo quão grandes coisas Deus fez, como tudo aconteceu e como tudo começou. E na lição de hoje estaremos falando sobre o seguinte tema: E Deus criou o homem e a mulher. A lição de número 3 do próximo domingo. O texto áureo diz o seguinte: E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. A verdade prática está assim: Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para que o amemos e vivamos para a sua glória. Amados, preste bem atenção, no texto áureo diz o seguinte: E de um só fez toda a geração dos homens. Note que o texto ele é bem claro. De um só. Isso está escrito em Atos, capítulo 17 e versículo 26. De um só Deus fez toda a geração. De um só quem? De Adão, o homem que Deus fizera do pó da terra. E é lógico, consequentemente, de Eva, os dois em uma só carne. Deus, quando os criou, ordenou-lhes que eles então crescessem e multiplicassem. Só para enfatizar, a gente vai dizer então que toda a raça humana ela veio de um só homem, de uma só mulher, de um só casal, Adão e Eva. É o que está escrito no relato de Gênesis e é a maior verdade que existe, porque o texto de Gênesis nos diz que o homem ele veio de Deus. Deus criou o homem e toda a raça humana proveio de um mesmo homem. A introdução diz o seguinte: Deus não criou o ser humano por mero acaso ou capricho. Fomos chamados à existência como resultado de um desígnio eterno da Santíssima Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que nós podemos ver nessa introdução, como o comentarista colocou, é que nós não aparecemos neste mundo por acaso. Não viemos à existência ao acaso ou sem algum objetivo. Não. Isso foi proposto pela Santa Trindade. Após Deus criar todas as coisas, no sexto dia, também Deus disse, e olha que está no plural, por isso vemos a Trindade trabalhando na criação e também na formação do homem, quando o Senhor Deus, o Jeová Rafá, Elohim, Yahvé ou Yehová, ele disse, façamos. Note que está no plural, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, o homem é o resultado da vontade da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é lógico, o objetivo disso tudo é de o homem glorificar a Deus, prestar adoração ao Onipotente. O primeiro tópico diz o seguinte: como o homem foi criado? O homem é da terra e a terra é do homem. A este planeta estamos intimamente ligados. Não podemos fugir a este solo, pois dele o Senhor nos chamou à vida e para ele haveremos de voltar. Deus tirou o homem do pó da terra. Note que todas as coisas que Deus criou, Deus disse, haja luz e houve luz, haja luminares, apareça aí a porção seca, a relva, tudo. Mas o homem, o próprio Deus criou, o próprio Deus moldou com suas santas mãos, do pó da terra. O que significa este nome Adão? Deus criou Adão do pó da terra. Segundo o dicionário de nomes,
indico a você aí, que é estudioso, este dicionário de nomes, olha, dicionário etimológico de nomes bíblicos, do autor é o pastor Elias Soares de Moraes, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em São Paulo, e do Itinga, se não me engano. Ele é o autor desta obra maravilhosa, indico a você. E o nome Adão, segundo esse dicionário, Adão em hebraico significa homem, vermelho, ser humano. Então Adão, ele foi feito do pó da terra, né? Este homem vermelho, Adão, feito do pó da terra. E nós, o homem em si, ele veio do solo. E o próprio Senhor disse que quando, né, o homem pecou, do pó e ao pó voltará. Então note que tudo que existe na face dessa terra veio da terra, veio do solo. Inclusive o homem, os animais, as plantas, tudo isso que veio à vida, ele veio do solo. E estamos intimamente ligados a este planeta, como bem colocou aqui o nosso comentarista. No primeiro subtópico, a matéria-prima do homem. Deus escolheu o pó da terra para modelar o homem. Ele poderia ter optado pelo ouro ou pelo mármore. Naquele momento, porém, o Senhor não tencionava fazer uma joia, nem trabalhar uma estátua. Era o seu propósito criar algo infinitamente mais precioso, o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. O próprio Deus criou o homem, a coroa da criação. Então, após Deus criar todas as coisas, Deus então coroa agora a sua criação, formando o homem e soprando nele o espírito de vida, colocando nome a esse espírito, o fôlego, a respiração, o dom da vida. O homem não é uma mera criação. Houve um fato, uma história que eu quero compartilhar com você, que um homem ele tentou desafiar a Deus e chegou e disse para Deus: eu posso criar um homem como o Senhor também criou. Então Deus disse para ele: bom, faça se você pode. E aquele homem então foi a um determinado lugar, colheu do solo ali o barro, modelou e fez um homem muito bonito, levou para o laboratório e lá injetou umas coisas nele e apresentou diante de Deus e disse: ó Senhor, aí está aí o homem que eu criei, como o Senhor do pó da terra. Então Deus disse, olhou para ele e disse: bom, muito bem, a sua obra está muito boa. Você criou o homem do pó da terra. Agora, cria a terra. Ou seja, o que este pequeno conto nos diz? Aquele homem, então, aquele cientista, ele criou algo do que já existia. Agora Deus criou o mundo, a terra, do nada. Esta é a diferença. Na verdade, o homem, ele não é capaz de criar nada. O homem inventa uma coisa, outra, descobre. Mas tudo que existe é obra redentora do Senhor. Inclusive o homem. E a matéria-prima do homem foi a terra, o pó, o solo. E então Deus coroa esta criação, esta maravilha, coroou com a formação do homem e da mulher, dando-lhes a vida e o domínio sobre todas as coisas. O sopro divino. Então, após formar o homem do pó da terra e nele imprimir a sua imagem, sopra-lhe Deus as narinas, tornando alma vivente. Agora o homem não era mais apenas um boneco feito de barro. Não. Ele agora passa a ser alma vivente, pois Deus soprou nas narinas dele, no homem, o sopro da vida, o fôlego, a respiração, o ar. E o homem agora é dotado de um corpo, de uma alma e de um espírito. Isso é a coisa mais linda e somente o Criador poderia fazer isso. Então Deus sopra nele agora o pneuma, esse espírito. A palavra espírito em grego é pneuma, sopra no homem, e o homem então passa a ser alma vivente, um homem que tem sentimentos, um homem que podia amar a Deus, adorar a Deus, diferentemente de qualquer estátua que você vê, que não pode se mover nem andar. O homem agora, do pó da terra, o homem passa a ser então um ser vivente.
Terceiro, Adão, um ser imortal. Deus não criou o homem para que viesse a morrer. Pelo contrário, ele o fez imortal. Deus, quando propôs criar o homem, este feito era para que o homem pudesse viver eternamente, em paz, se multiplicando. E poderia estar Adão aqui até hoje, se ele não tivesse pecado. Mas, infelizmente, o homem optou por desobedecer a Deus. Adão seria um homem imortal. Mas o pecado, quando entra no mundo através de Adão, acontece o que Deus havia dito sobre a questão da fruta, do fruto. No dia que dele comer, certamente morrerás. Ou seja, a partir daquele momento, o homem deixou de ser imortal. O homem, seu corpo físico. E então, é lógico que com o passar do tempo, ele iria envelhecer e também findar a sua vida na terra. A missão do homem. Adão foi criado com uma tripla missão: governar a terra, cultivar o solo de onde foi tomado e especificamente para guardar o jardim que o Senhor plantou no Éden. Deus, após criar o homem, formar o homem, o colocou no jardim. Deus criou um jardim no Éden, formou um jardim e lá colocou o homem, para que o homem pudesse viver tranquilamente, felizmente, cuidando e lavrando do solo e também tomando conta dos animais. O homem Adão seria o governante do mundo aqui, o representante de Deus neste mundo. Então ele foi feito para isso, para tomar conta, para ser um mordomo. E nós temos este dever de sermos mordomos do Senhor aqui na terra, cuidando do meio ambiente, deste meio onde vivemos. Nosso planeta, das árvores, da água, da atmosfera, tudo isso é um dever nosso. E então, ali no jardim, o homem já deveria trabalhar. Foi Deus quem inventou o trabalho. Alguns até brincam, que queriam encontrar com quem inventou o trabalho. E se alguém que inventou o trabalho foi Deus, para que o homem não ficasse ocioso. Ele teria que fazer alguma coisa. Cuidar do jardim era uma obrigação de Adão. Esta era uma missão dele. O segundo tópico, a criação da mulher. O último dia da criação foi pleno de atividades. A criação do homem, o estabelecimento de suas tarefas, a nomeação dos animais, a feitura da mulher e, finalmente, a instituição do casamento. A solidão do homem. Para completar a felicidade de Adão e, por fim, a sua solidão, Deus criou Eva, nossa mãe. O pai, na formação da mulher, simplesmente declara: não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então note que, após Deus criar o mundo, tudo que existe e o homem, Deus olha agora para Adão e vê uma certa solidão por parte do homem. Porque por onde Adão andava e olhava, ele via que os animais, cada um tinha sua companheira, cada macho tinha sua fêmea. E ele agora só. E note então, veja o propósito de Deus. Deus então vai fazer alguma coisa por Adão. O que? Está no segundo ponto, subponto. A criação da mulher. Na criação de Eva, Deus atuou como anestesista, cirurgião e geneticista. Anestesista porque, antes de tudo, Deus ceda ao homem para que este adormeça profundamente, pois Deus realmente iria fazer uma cirurgia em Adão. Tirar uma das costelas, abrir um dos seus lados. Ali, Deus age como esse anestesiologista, anestesista, como existe hoje os médicos que fazem isso, que são preparados somente com essa função de anestesiar a pessoa, sedar a pessoa, para que ela passe por uma cirurgia. Também como cirurgião, ao contínuo o Criador submeteu Adão a uma intervenção cirúrgica e tomou uma das costelas de Adão para formar a mulher. Note então que isso não é novo. Deus que inventou, foi Deus quem formulou isso, a cirurgia. E por fim, geneticista. Como última etapa da cirurgia, o Senhor extraiu de Adão uma das suas costelas. Ou seja, Deus então, ele clonou o homem, podemos dizer assim, entre aspas. Na verdade, Deus formou um outro ser de um homem. A mulher veio do homem, de uma das costelas. O que foi que Deus fez? Deus
atuou na genética ali do homem e formando um outro ser, diferente do homem na estética, né, na aparência. Criou uma fêmea, ou seja, Deus criou um macho e uma fêmea, homem e mulher, para que ambos pudessem crescer, multiplicar e glorificar a Deus. Isso tudo Deus instituiu para quê? Para que o homem não ficasse só neste mundo. Então ali Deus já institui o casamento. Deus uniu Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Terceiro, a principal característica moral da mulher. Deus criou Eva a fim de que ela estivesse ao lado de Adão, auxiliando-o com sabedoria e prudência. Ou seja, o homem precisava de uma auxiliadora. Foi o que Deus disse. Por isso, você que é obreiro do Senhor, você que é obreira, ajude seu esposo. Você que é esposo, ajude sua esposa. Um auxiliando o outro na obra de Deus. Assim a obra vai bem. Nós não teremos prejuízo quando homem e mulher trabalham juntos na obra e na seara do Senhor, auxiliando, estudando junto, orando junto, fazendo a leitura da Bíblia junto, tendo o seu culto familiar junto, o seu culto doméstico. Isso é muito importante e se faz necessário na vida do casal. Adão e Eva, quando eles estavam no jardim, eram felizes, mas futuramente, tempo depois, houve a questão do pecado. Aí você vai dizer, mas por que é que aconteceu isso? Onde é que Adão estava quando Eva comeu do fruto? Podemos aí fazer uma analogia. Eva estava em algum lugar do jardim, talvez estivesse um pouco ociosa. De repente aparece a serpente ali, podemos dizer que dominada pelo próprio Satanás, e oferece o pecado à mulher, o manjar a ela, aquele fruto que ela não deveria comer. E a mulher então deu ouvidos para a serpente. Mas talvez se ela estivesse, quem sabe, em casa, trabalhando, fazendo alguma coisa, não estivesse com tempo ocioso, poderia ter evitado este desastre. Por outro lado, onde estava o homem? Pode ser que Adão estivesse no campo trabalhando. Mas, como eu estou dizendo, uma analogia, fazendo aqui apenas uma ilustração. E se o homem também estivesse já fazendo hora extra, trabalhando além do que ele deveria trabalhar, na hora que ele deveria estar com sua mulher, ele estava lá no campo, né? E já tivesse passado a hora de voltar. E nesse meio tempo, Satanás aproveitou para minar ali o coração da mulher. E ambos acabaram pecando. Então, o que nós precisamos ficar atento, homem, mulher, marido, esposa, é nisto. Será que você não está trabalhando demais? Será que você não está com o tempo muito sobrecarregado? Você, mulher, será que não está ociosa? Cuidado com o que você ouve na janela de sua casa, na internet, na televisão. Vamos dominar bem o nosso tempo. Vamos cuidar bem do nosso tempo, da nossa casa, para nós adorarmos a Deus e glorificarmos o Senhor com a nossa vida e com nossas atitudes. A instituição do casamento, terceiro tópico. O Senhor não permitiu que o homem instintivamente e levianamente se juntasse à sua mulher. De forma solene, une-os através do casamento, declarando: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. Então note que quando Deus colocou o homem no jardim e depois criou a mulher, Deus simplesmente não os abandonou e não deixou que eles ali se juntassem por si só. Como acontece muito hoje, as pessoas acabam dizendo no mundo que o casamento é uma instituição falida. Isso não é verdade. O casamento é uma instituição abençoada, é algo que veio de Deus e tudo o que Deus fez é bom. Ele declarou isso na sua criação. Então, quando Deus criou o homem e levou para o homem a mulher, Deus instituiu ali o casamento e disse: deixará o varão, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, a sua esposa. Os dois serão agora uma só carne. Ali Deus instituiu o casamento. Por isso não existe nenhum tipo de outro ajuntamento a não ser pelo casamento. Não existe na Bíblia o tal do amaziamento. Não, existe casamento. A Bíblia diz casar, unir-se, ser um. É isso que a Bíblia ensina. Monogâmico. O primeiro ideal do casamento é a monogamia.
Um homem para uma única mulher e uma única mulher para um único homem. Deus instituiu foi o casamento monogâmico. Um homem e uma mulher. Foi isso e ponto final. Mas, futuramente, a gente começa a ver aqui nas escrituras sagradas um costume da bigamia, da poligamia, que isso veio começar aqui com Lameque, né? Lameque, o costume generalizou-se, contaminando até os valentes piedosos, como Jacó, Gideão e Davi. Tal costume que não era aprovado, mas temporariamente tolerado por Deus, sempre acabava por acarretar sérios problemas. Notemos que Davi teve problemas com a bigamia, poligamia. Jacó também teve problemas com suas mulheres. O próprio Salomão acabou se afastando de Deus, pecando contra Deus, por causa de ajuntamento com tantas mulheres, que o fez pecar e se voltar contra Deus, e se voltando para a idolatria. Então note, o casamento é sagrado. E o casamento que agrada a Deus é o casamento monogâmico e ponto final. E não existe outra coisa. Heterossexual. A heterossexualidade é o segundo ideal do casamento. Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. Ambos se completam. Portanto, o homossexualismo, quer masculino, quer feminino, é uma abominação aos olhos do Criador. Então a Bíblia, ela não dá margem e ela não é conivente com o ato homossexual, seja masculino ou feminino. Ao contrário, a Bíblia condena, isso é uma abominação. E queiram ou não aceitar as pessoas que promovem este ato homossexual, a Bíblia condena. Você querendo ou não, se não se arrepender, não receberá, não herdará o reino dos céus. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que os efeminados ficarão fora do reino de Deus. Então, o casamento é heterossexual. A indissolubilidade. Finalmente, o terceiro ideal do casamento é a indissolubilidade. O casamento só pode ser dissolvido em 3 circunstâncias. Morte. Deus disse que somente a morte poderá separar. Por outro lado, também a Bíblia, ela vai dar aí, né, amparar no caso de infidelidade, quando há infidelidade por um dos cônjuges. Mas, se ele se arrepender e a pessoa optar por perdoar, então isso é melhor e eles voltam, né, e se arrepender e deixar, porque a Bíblia é bem clara que aquele que se arrepende, confessa, deixa, se arrepende e ele alcança a misericórdia. E um terceiro, o abandono. No caso, muitas vezes, um cônjuge que abandona o seu companheiro ou a sua companheira, nesse caso, né, a pessoa ela está então amparada e podendo assim até mesmo aí entrar aí no novo casamento, mas desde que tudo esteja de conformidade com a palavra de Deus. E para finalizarmos aí esta pré-aula, em meio a tantas mentiras e falsas teorias, apregoemos com urgência que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não somos produto de nenhum processo evolutivo, mas de um ato criativo de Deus. O ser humano criado no 6º dia tem a obrigação de glorificar o autor e preservador da vida. Então, meu amado, querido irmão, fica aqui essa lição para você aí. É apenas uma introdução aí. Você que vai estar dando aula nesta semana, assim como eu também estarei na minha igreja, que nós possamos enfatizar que o homem não é produto do acaso, que o homem não veio de uma evolução, nem do macaco, nem de outro ser qualquer, e muito menos de uma explosão, mas ele foi criado e formado por Deus, e o objetivo disso tudo é de nós glorificarmos o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Agradeço aqui a nossa querida irmã Janice aí do estado de São Paulo, que promove os nossos vídeos, e de todos os irmãos que postam vídeos no YouTube aí. Um grande abraço a você, a sua família. Nos veremos aí, você que está assistindo, na escola dominical neste domingo. E te convido a partir das 9 horas para estar junto conosco aprendendo a palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima.